Dormir bem? Sim? Esse friozinho, hein? Pessoal aqui, vocês são fortes de poder deixar essa tarde para vir aqui poder escutar eu falar, é porque vocês estão mesmo na unção, viu? Deus abençoe. Amados, então vamos continuar o nosso percurso de ontem, né? Nós aprendemos então que esse final de semana é o final de semana que nós iremos entrar em comunhão profunda de intimidade e aprender sobre batalha e guerra espiritual. Então eu quero que você pegue comigo já o Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90. Esse salmo que você já conhece, que você reza, mas nós hoje vamos vivenciar algo ainda mais poderoso a respeito dessa teologia que esse salmo traz para nós. E a palavra de Deus nos diz assim: Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, dizendo ao Senhor: Sois o meu refúgio e a minha cidadela, a minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livra do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas e debaixo de suas asas encontrarás abrigo e proteção. Sua fidelidade te será um escudo de refúgio, e tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que devassa ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos e contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Nenhum mal te atingirá e nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E sobre a serpente e a víbora andarás, e pisarás aos pés o leão e o dragão. Palavra do Senhor. Esse salmo é um dos salmos mais lidos na história da igreja. Ele é um salmo de proteção, de uma oração profunda, de invocação a Deus. De alguma forma também, um salmo onde clama ao Senhor para que o Senhor tome partido da situação em que você está passando. Uma coisa, eu explicava ontem para vocês, é nós nos aproximarmos, por exemplo, de São Miguel e pedirmos a São Miguel e aos nossos anjos que intercedam por nós, diante do trono de Deus. Isso é maravilhoso, só por isso já é poder demais. Outra coisa é nós termos os anjos, os santos, a Virgem Maria, conosco, não só intercedendo, mas combatendo, orando com a gente, nos sustentando no tempo da batalha. Esse texto, ele vai dizer algo que é muito óbvio para nós, só que nós muitas vezes nos esquecemos enquanto católicos. Ele diz: você que habita sob a proteção do Altíssimo, você que escolheu fazer das sombras das asas do Altíssimo a tua casa. Eu quero proclamar para você que, independente do que você pode passar na vida, das situações difíceis, dos inimigos que se levantam contra você, existe alguém que escolheu te esconder debaixo das suas asas. Eu me lembro quando eu e minha esposa, nós fomos fazer a nossa lua de mel lá em Rio Grande do Norte. Foi uma piada a nossa lua de mel, porque a gente foi enganado pelo site da Booking, lá do negócio das reservas. A gente achou que nós estaríamos num hotel 5 estrelas, e no final das contas eu fiz uma reserva numa espelunca de um hotel, que tinha mais mofo naquele hotel do que gente. Já comecei chegando espirrando, passando mal, e a gente fez uma experiência depois de Deus ter enviado um Senhor para nos ajudar naquela experiência de lua de mel. E esse Senhor,
ele era muçulmano, libanês, que veio para o Brasil depois da guerra entre Israel e Líbano. E ele me contou uma história que eu jamais me esqueci. Ele me disse que uma vez ele estava passando por um tempo muito difícil na vida dele, e a avó dele contou para ele uma história. A avó disse assim: olha, meu filho, no tempo da guerra lá no Líbano, quando os bombardeios caíram na nossa casa, a família tinha uma criação de galinhas no fundo da casa, no quintal da casa, e ficou tudo arrasado, pegou fogo em tudo. E a avó, que tinha conseguido se refugiar no esconderijo junto com a família, fora daquele lugar do bombardeio, foi mesmo um milagre da parte de Deus que fez com que eles conseguissem sobreviver, ela foi tentar recuperar o resto do que tinha, né? Imagina, quando acontece um terremoto, quando destrói a casa, as pessoas tentam, né, de alguma forma recolher alguma coisa que sobrou, não é? Então, estava só as ruínas. E ela chegou então no lugar onde era o galinheiro, e o galinheiro todo destruído, todo acabado. E você pode imaginar a cena, tudo cheio de cinza, tudo queimado, tudo preto, por causa das cinzas. E a avó disse que viu alguma coisa se mexer no meio do pó da cinza, no meio dos escombros. Quando a avó chegou para poder ver o que era uma galinha que já estava totalmente depenada, não tinha mais pena nenhuma, pegou fogo mesmo, mas ela ainda estava agonizando, mexendo-se. E a avó ergueu a galinha. Quando a avó ergueu aquela galinha, a galinha tinha os pintainhos debaixo das asas dela. E os pintainhos todos vivos. Mas a mãe morreu porque, né, pegou fogo. E a avó disse para ele assim: meu filho, no momento mais difícil da sua vida, Deus vai ser para você igual aquela galinha. No tempo da guerra, no tempo do bombardeio, o Senhor te esconderá debaixo das asas dele. Esse salmo, ele está dizendo isso. Esse salmo está falando a respeito de uma multidão de inimigos, 10.000 de um lado, 1.000 de um outro. Está falando de flecha que voa de dia, está falando de guerra, está falando de que você está na linha de frente dos dardos inflamados pelo inimigo. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau e resistir também contra os dardos inflamados do maligno. Está dizendo, você está em guerra. Você está passando por um tempo de provação muito grande. E como muitas vezes pode acontecer durante a noite, a peste que vem durante a noite. Antigamente, quando se tinha-se uma doença, quando se tinha, por exemplo, vamos pensar nas grandes pestes que aconteceu na Europa nos séculos passados, como por exemplo a peste negra, que era por causa de contaminação de ratos que se contaminavam na água, as pessoas bebiam a água, tomava água durante o dia e quando ia dormir de noite começava a passar mal. A ideia de que a peste chega durante a noite, quando você não está vigiando, quando você não está vendo, quando você não consegue entender as circunstâncias que estão acontecendo. Tanto é que lá em Veneza, no tempo da peste negra, aconteceu o quê? Os médicos, não sei se vocês já viram, aquelas figuras antigas, que tem uma espécie de bico assim, de pássaro, né? Que eram os médicos que usavam máscara para poder cuidar das pessoas que tinham a peste em Veneza, lá na Itália, na Europa também. Eles saíam durante a noite. Por que saía durante a noite? Porque durante o dia era o dia de poder recolher cadáveres. E quem estava de noite é quem tinha sobrevivido e não sabia se ia acordar no outro dia. Então existia um terror muito grande. Meu Deus, o que vai acontecer durante a noite? E o Salmo está dizendo, é o Senhor que te livra da peste durante a noite enquanto você dorme. É Ele que te livra do laço do caçador, comparando-nos o passarinheiro, aquele que faz a arapuca para poder pegar o passarinho, para poder pegar a caça. É o Senhor que te livra do laço, não é o laço do boiadeiro simplesmente que te laça e te pega. Não, é aquelas armadilhas que se coloca, por exemplo, para pegar javali, para pegar paca, para pegar animal que mora no meio do mato. Você coloca o laço, coloca o alimento, o animal chega para comer, você já viu isso? E aí tem
Aquela arapuca que puxa, né? E amarra e segura. Ele está dizendo, é o Senhor que vai pegar o laço do caçador e vai desamarrar. Vai desarmar a arapuca para você. Quando você estiver dormindo, é Ele que vai cuidar de você. Esse salmo está dizendo para nós que se nós colocarmos a nossa vida, a nossa confiança em Deus, Ele vai realizar o impossível, Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer aquilo que muitos não querem. E não pensa. Quando você falar, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, Ele vai responder. Ele vai te livrar do laço do caçador e da peste perniciosa. E Ele vai cobrir você com as suas penas. Ele vai ser a proteção no meio do bombardeio que você pode estar passando nesse tempo. Ontem, na pregação, eu quero que vocês todos que não assistiram, assistam ontem. Eu explicava e falava para vocês que quando Deus, Ele começa a levantar-se em ordem de batalha para te defender, Ele confundirá o teu inimigo, dividirá o seu inimigo, e você terá a oportunidade de ter a vingança nas tuas mãos, quando o Senhor entregar o teu inimigo. Mas o Senhor vai te pedir para que você não se vingue, para que você abençoe. É por isso que Lucas capítulo 6, 46 diz, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Nós estamos em um tempo hoje, em que as pregações, que muitas vezes nós encontramos por aí na internet, por aí em alguns eventos, nos diz que nós somos fortes, que nós podemos sim, que nós vamos vencer, que nós vamos vencer, que nós podemos alcançar o impossível. E aí, essa é o grande pecado, a grande heresia do nosso tempo. Porque nós não podemos nada. Por nossas forças, a gente não conseguiria nem sustentar o suspiro e a respiração que a gente tem se não fosse por graça de Deus. Os nossos pulmões não encheriam-se de ar se não fosse por graça de Deus. Estaríamos mortos se não tivesse o oxigênio, que é o gás básico para a gente poder estar aqui agora. Você não controla nem o teu sono quando você está dormindo, nem se você está roncando, você controla. Você acha que você vai vencer alguma coisa? Baixa a tua bola. Existem dois tipos de vitórias. A vitória aparente e a vitória real. A vitória aparente é aquela que você faz com as suas forças. Vai até durar algum tempo. Mas uma hora você vai cansar. Uma hora você vai lutar porque Deus te deu capacidade para você lutar e enfrentar o que tem que enfrentar. Beleza. Mas se o Senhor não for contigo, não estiver comigo, não estiver com a gente, de nada vale, como diz o salmista, construir a casa. Em vão trabalham os construtores se o Senhor não colocou os alicerces. E a gente vai aprendendo então que os anjos, o nosso anjo da guarda, o glorioso e bendito São Miguel, o maravilhoso São Rafael e Gabriel e todos os outros, só podem ir para a guerra, só vão enfrentar o inimigo, só tem poder para expulsar e colocar em fuga os demônios, porque eles não estão sozinhos, porque eles não fazem por conta própria, porque eles não decidem por conta própria. Quando eles vão, eles sabem que eles têm a retaguarda do Altíssimo que estão com eles. Gente, quando Deus prometeu a Abraão que estaria com ele, se ele tivesse a coragem de sair de sua casa, o Senhor diz assim: eu serei o teu escudo e a tua proteção. Eu serei aquele que estará contigo e te levarei ao lugar onde eu tenho preparado para ti, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu serei o teu escudo. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo assim, ó, entre o perigo e você, eu estou no meio. E o Senhor vai falar assim, ó, você quer atingir ele? Passa por cima de mim primeiro.
quem já escutou essa frase, de briga muitas vezes, né? Você quer bater em fulano, então você vai ter que passar por cima do meu cadáver, não é assim? Pois é. Ter a Deus por escudo é ter um Deus que tem a garantia, que se garante e diz para Satanás, para os teus inimigos, para as pessoas que querem a tua queda, para aqueles que querem a tua ruína. Deus está dizendo: ei, você vai fazer isso com ele? Beleza, mas vai comprar briga comigo, passa por mim primeiro para chegar nele. Aí Paulo vai dizendo, agindo Deus, quando Miguel grita, quem como Deus? Miguel está dizendo, quem como Deus? Miguel está dizendo o seguinte, minha gente, você se levantou em rebelião contra os irmãos, contra nós, contra a glória de Deus, você se levantou contra a mulher, você quer destruir aqueles irmãos lá de Campina Grande, da comunidade de São Pio X, você quer destruir a vida deles, beleza, então Deus me mandou aqui para dizer para você, primeiro passa por cima de nós, porque para você poder destruir, você vai ter que enfrentar a gente. Ter batalha espiritual, compreender o que é batalha espiritual, é saber que nós não lutamos, não combatemos sozinhos. Gente, nós somos católicos, nós não somos protestantes. Os protestantes, nossos irmãos queridos, eles não entendem a dimensão do corpo, a dimensão que nós temos da comunhão entre nós. A Ave Maria que você reza chorando e gemendo nesse vale de lágrimas, se une a 1 bilhão de Ave Marias no mundo inteiro, de todos os católicos. Quando você vai à missa, participa de um momento como esse, e invoca a Santíssima Trindade, quando você se levanta e traça o simples sinal da cruz, que é um sinal poderosíssimo contra Satanás e seus demônios, você está dizendo para o inferno inteiro, eu estou debaixo da proteção, o Senhor que me olha de cima, o Senhor que me olha de baixo, o Senhor que me envolve de direita a esquerda, atrás e à frente, embaixo e em cima, é o mesmo Deus que guarda o Papa Francisco, é o mesmo Deus que deu autoridade para o bispo dessa diocese, é o mesmo Deus que deu autoridade para o maior de todos os exorcistas que possa ter no mundo, é o mesmo Deus que escuta a oração de São Francisco de Assis no céu. Os mesmos ouvidos que escutam as orações dos santos, escuta o gemido do teu coração. Você é filho, você é filha, e Deus fará o impossível para te dar a vitória nele. Esses dias, lá em casa, tivemos a graça de ter tido o nascimento dos nossos sobrinhos, do Cauã e do Léo. Minha cunhada não podia ter filhos, ela ficou grávida de gêmeos, pela intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. E o filho mais velho se chama Léo, por causa do Padre Léo. E o Léozinho um dia, estava com ele no colo, bebê, nasceram prematuro. Eu fiquei olhando aquela criança, com a mãozinha pequenininha, 2 quilinhos, uma bola, né? Nasceu prematuro, mas quase matou a mãe dele para nascer, mas tá bom. Pequenininho, que chora, não sabe conversar, não sabe falar, só sabe chorar, só sabe comer e fazer as necessidades, e dormir. 3 coisas, né? Eu lembro de um senhor que a gente acolheu na nossa casa uma vez, ele veio da rua, ele chamava Jorge, ele já faleceu, era um morador de rua, ele dizia assim, sabe qual que é a maior felicidade da vida, Rafael? Eu falei, não. Ele falou, a maior felicidade da vida é você comer, beber, dormir e passear de carro. Você não tem problema nenhum na sua vida. Você não vai ter problema com conta, você quer saber, você chorou, está ali a mamadeira. Chorou, te pegou no colo. Chorou, deu banho. Chorou, acendeu a luz. Gente, a criança, ela domina a casa inteira com o choro dela. E
o nenê já nos primeiros meses, já é sem vergonha, safado, sem vergonha, que consegue dominar o pai, a mãe e a família inteira. O nenê chega para você, olha aqueles olhinhos assim para você assim, você não aguenta, você não dá conta não. Aí vai sair nesse tempo aí, o que a mãe faz? Coloca, embrulha, coitado, tem neném que fica tudo vermelho, porque as mães colocam tanto cobertor na criança, não é? Bichinho, porque não quer que pega vento. Gente, se nós que somos maus, vai dizer Jesus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, que não dará outra coisa senão o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a vida de Deus, o Espírito Santo é Deus defendendo você, é Deus te ensinando, é Deus te iluminando, é a vida divina dentro da tua vida. Você tem medo do capeta? O capeta é que tem medo de você. Eu sei que é bobo, que não entendeu ainda. Eu me lembro que antes de começar na igreja católica, né? Vocês já sabem que eu era testemunho de Jeová antes. E na idade dos 12 para 15 anos eu deixei de ir. E eu sempre tive um desejo muito forte e intenso de poder conhecer o Senhor. E a minha história com os anjos já começa no meu nascimento, quando eu nasci. E a freira me batizou, mudando meu nome de Marcos Aurélio para Rafael, por causa do arcanjo. E toda a minha vida eu devo a eles, por isso que eu tenho esse amor enorme a esses meus irmãos. Mas eu me lembro que quando eu comecei em casa, o meu padrasto, ele era presidente de uma federação de Umbanda no Brasil inteiro. E então, em casa a gente tinha a cultura da Umbanda em casa. E eu ia toda semana no centro. A tal ponto que com a idade dos 15 anos, eu furava a aula. Era segunda, quarta e sexta. Segunda era os preto velho, quarta-feira os caboclos, e sexta-feira era os Exu e todo mundo mais lá. E a galera, né? Eu queria desenvolver, eu queria ser médium. Entendeu? Eu queria ser um babalorixá nervoso. As coisas comigo tem que ser intensa. E aí, eu conversava com os guias, eu falava com os guias, e chamava os guias de pai, e aquela coisa louca, tudo mais, voltava para casa, acendia a vela, fazia aquelas coisas todas, ia no cemitério fazer os trem. Misericórdia mesmo, né? Eu fazia aquelas coisas, depois eu lembro, me deram um trabalho para trabalhar de entregar jornal, e tinha que passar perto do cemitério. Eu fui mandado embora porque eu não entreguei jornais do cemitério por 3 dias. Descobriram, claro, né? Porque eu não entreguei jornal. Mas eu ia no cemitério fazer as coisas. E o meu desejo maior era poder receber, né? Para poder ajudar. Já tinha todos os nomes dos guias, todos os negócios que tinha lá. Ó, começou a dar problema no som, aí que eu gosto. E começou a fazer isso, aquilo, outro. Aí um dia, estava contando essa história para os meninos ontem. Um dia, lá no centro, eu tinha já 15 anos. Eu estava tendo uma festa de batizado dentro do centro. Tinha mais de 25 médios lá, uma coisa doida. E eu falei, hoje eu vou desenvolver, hoje eu vou receber hoje. Aí me colocaram na roda lá para girar, para receber o negócio. E roda, e roda, e roda, e nada do Rafael receber nada. Não baixava o download, né? E roda, e roda, e roda, e nada. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu estou aberto, eu quero, né? Gente, a um determinado momento, o chefe de todos os outros guias parou, mandou parar o atabaque. Ele falou, parou o atabaque. E ficou bravo. Ficou bravo, ó. Tá vendo? Quando a gente está em batalha, a primeira coisa que acontece é mexer no som, viu? Então, tá ótimo. Estou feliz. Já estamos conseguindo o que a gente quer. Quando começou a fazer as coisas, ele falou assim, pode parar o atabaque? Ficou bravo. O Rafael não pode se desenvolver.
ele não pode receber, e ficou bravo. Lembra que eu falava para vocês ontem que Deus confunde os inimigos, confunde Satanás? Começou a maior quebra-pau entre os guias, velho. A primeira vez que eu vi, capeta brigando com capeta ali, eu nunca tinha visto aquilo. Falei, caramba, e pá, o caboclo brigando, e o Jijuxê brigando com o outro, o trem pegava a faca. Não pode. Eu falei, e eu sempre fui muito, agora eu melhorei um pouco, mas eu fui um menino sempre que não levava muito desaforo para casa, colérico, né? Eu falei, por que eu não posso? Eu quero. Aí ele falou assim, não depende de você. O teu anjo da guarda não permite você se desenvolver. Eu falei, meu anjo da guarda? Eu nem sabia que existia anjo da guarda. Não era católico. Eu falei, o que é anjo da guarda? É tipo um guia? Ele falou, não, é um anjo, espírito de luz. Mas é guia ou não é guia? Não, é o anjo. E ele sabia explicar para mim o que era guia e anjo da guarda. Aí eu voltei para casa e falei, cara, o anjo da guarda é um espírito. E ele parou o centro inteiro e falou que não era para receber e todo mundo obedeceu. Que bicho forte é esse que eu quero conhecer? Aí eu fui numa loja de artigos religiosos, que não é loja católica. Aquelas lojas que vendem aquele trem que você sabe. Comprei um quadro desse tamanho do anjo da guarda. Levei e coloquei no meu quarto. E parei de ir no centro. Falei, eu não vou mais lá não. E agora meu negócio já que, na minha cabeça, é um poder concentrado, né? É 25 em um só. Que é ele mandou em todo mundo, eu vou ficar aí com ele. Eu quero aprender mais. Aí sozinho eu descobri a oração do anjo da guarda. Eu comecei a rezar. E aí eu rezava a oração do anjo da guarda toda hora. Era santo anjo do Senhor, tipo igual rezar o rosário. Era a única oração que eu sabia fazer. Gente, isso foi na sexta-feira. No sábado, no domingo seguinte. Na verdade, 10 dias depois. Foi quando eu entrei na igreja, bêbado, drogado, e foi onde eu conheci Jesus. E desde aquele dia, eu nunca mais voltei. E o Senhor, então, a partir dali, quando eu comecei a entrar na renovação com 15 anos de idade, eu comecei assim, já tinha começado, fazia pouco tempo que eu estava na igreja. Comendo o catecismo da igreja para poder compreender e entender tudo mais. Aí tinha uma senhora, a dona Darcira, dessas doninhas tipo a tia Euda, assim, que, né, pau no gato, que era responsável da Secretaria Rafael, que era a Secretaria de Ministério de Cura e Libertação da Diocese. E eu fui para poder receber a oração dela. Quando eu cheguei lá, para receber a oração, essa senhora tinha a permissão do bispo para poder fazer oração na casa dela. Mais de 40 pessoas iam orar na casa dessa mulher. Eu entrei para receber a oração. Quando ela me viu, ela me disse assim, faz tanto tempo que eu rezo por você, menino. O Senhor já me mostrou você há 3 anos atrás, que um dia ia entrar um menino aqui e que era para me cuidar. Senta aqui perto de mim. E ela falou, agora você vai vir aqui de segunda, quarta e sexta. Porque eu vou te ensinar a orar. Ela não sabia que segunda, quarta e sexta é onde eu ia. Pois essa mulher me formou no Ministério de Cura e Libertação. Me formou no modo de poder rezar. Me ajudou a compreender muitas coisas. Uma senhora de Deus, a dona Darcira, faleceu o ano retrasado. E depois de eu com a idade de 15 anos, não podia um jovem de 15 anos assim, fazer parte do Ministério de Cura e Libertação. Não é? Quem é da renovação que sabe. Pois essa velhinha comprou a briga com a diocese inteira e falou, pois o Rafael vai ficar comigo e ele vai ser meu braço direito. Eu com 15 anos, moleque, aprendendo tudo assim, tudo muito intenso na minha vida. E aquilo que eu queria fazer lá no centro, Deus começou a fazer comigo dentro da igreja. Passou um ano, eu conheci minha comunidade, entrei, me tornei missionário e estou até hoje. E foi assim que eu aprendi que Deus usa daquilo que não presta para o mundo, para confundir os fortes. Eu me lembro que um dia, eu totalmente jovem ainda, não sabendo nada, os dons aflorados, aprendendo ainda, né? Porque a gente passa por um monte de vergonha, você tem que aprender a ter dom de discernimento para você não falar besteira.
Mas eu me lembro que eu cheguei, a primeira vez que aconteceu isso, eu recebi o dom de línguas andando de bicicleta, indo entregar uma nota fiscal do trabalho onde eu trabalhava. Eu vi os carismáticos rezando em línguas, eu queria receber o dom de línguas, mas eu não via. Do nada veio. E ali, na oração em línguas, o Senhor começou a manifestar tantos outros carismas. E um dia, em 98, nós fomos fazer um retiro em Miguel Lopes, numa cidade próxima a Barretos, na diocese nossa lá. Quando eu cheguei no encontro, o Senhor falou para mim assim: Rafael, tem uma menina aqui, que ela veio para esse encontro, ela está na cadeira de rodas, e ela disse que é a última chance que ela está dando para mim. Você vai rezar por ela e vai dizer para ela levantar da cadeira de rodas. Eu falei, eu? Mas nem que a vacatuça, eu vou passar essa vergonha? Aí eu, sentindo aqui o fogo queimando, e eu olhando no meio do povo para poder ver se tinha alguém de cadeira de rodas, não tinha ninguém não. Eu falei, isso é da minha cabeça, imagina. Eu, não. Eu, não vou fazer isso nem mesmo, não vou mesmo. Ainda mais porque eu tinha descoberto de um amigo meu, que tinha ido rezar para um senhor na casa, e começou a dizer, em nome de Jesus, levante e ande, em nome de Jesus, levante e ande. Quando tirou a coberta do homem, o homem tinha as duas pernas. Olha. Falei, eu vou passar essa vergonha? Não dá, né? Já pensou? Com todo respeito, viu? Eu posso falar porque o Dr. Levaltinho, ele é meu amigo hoje. E o Dieguinho pro Valtinho, vai, Tim, em nome de Jesus, nada. E o Valtinho fazia assim, tadinho, já tinha só uns pouquinhos da perna. E eu sentindo, é para fazer levantar da cadeira. Eu falei, eu não vou fazer igual o Valtinho, mas nem a pau, velho. E aí, no último dia do encontro, eu sento lá, no fundo, eu vejo uma menina sentada à frente na cadeira de roda. Falei, eita! O coração começou a arder, começou a queimar, e o Senhor me incomodar, vai lá rezar para ela. É essa menina que eu falei para você, e a menina... E estava tendo a pregação do Eugênio Jorge, gente. O Eugênio Jorge pregando aqui, a menina sentada aqui. E aí, infelizmente, não sei se vocês já passaram por isso, ou só eu que passei por essas vergonhas. Quando a gente entra na igreja, a gente fica cheio de dons, e a gente, se não tiver alguém que ajuda a gente faz besteira. A gente fica empolgado, a gente faz coisa que é coisa de louco. O Senhor falou assim, você vai lá na frente rezar para ela. Pois eu não saí, a anda de vez de esperar o Eugênio terminar a pregação, não. Eu saí no meio da pregação do Eugênio e vim aqui na menina. Falei, moça, e o Eugênio pregando aqui. Falei, moça, oi, como é seu nome? Ela falou, meu nome é Adriana. E ela tinha uns ferros no pé, tipo uma armadura assim, para poder proteger o joelho dela, porque os joelhos dela, quando ela andava, a rótula do joelho virava. Então, por isso ela estava com aquele aparelho, para tentar organizar, não só a perna, mas também toda a articulação dos nervos dela, porque ela tinha sofrido um acidente alguns anos atrás. Fazia 9 anos que ela estava na cadeira de roda. E eu falei assim, olha, eu não sei, mas desde sexta-feira, o Senhor pediu para mim te falar que Ele escutou a tua oração no seu quarto, que você disse a Deus que você estava dando para Ele a última chance nesse retiro. Ela começou a chorar. Eu quero dizer para você, Jesus pediu para mim te dizer isso, e eu pensei, se der errado, já era. Não apareça aqui nunca mais. Falei, Adriana, em nome de Jesus, levanta e anda. Ela falou assim, como que eu vou andar que eu estou com esses aparelhos aqui, moço? Me ajuda a tirar. Aí desarmamos o aparelho dela. O Eugênio Jorge estava pregando, o Eugênio Jorge parou e fez assim. Acho que hoje ele estava pensando, pronto, estragou minha pregação, essa anta desse moleque. Aí a atenção toda para a menina, que olha que sem noção. Eu encontrei o Eugênio Jorge há um tempo atrás na Canção Nova, eu pedi perdão para ele. Ele falou assim, nossa, eu lembro dessa, foi em 98, lá em Miguel Lopes, foi. Nossa, eu passei uma vergonha naquela pregação, era você? Eu falei, era. Eu quero pedir perdão para o senhor depois de quase 30 anos. E aí, ela terminou, segurei na mão dela, ela se levantou, ela deu um passo, deu outro passo, começou a pular, começou a andar. A Adriana hoje é professora de educação física e personal trainer.
lá em Miguelópolis. Porque se você for e deixar ser usado, e ser ousado em esconder-se debaixo da sombra do Altíssimo, Ele vai fazer de você um instrumento poderoso para realizar milagres e prodígios na vida dos outros. Amados, veja então com essa história minha, o poder do anjo da guarda. O anjo da guarda, o teu anjo da guarda, e você, pelo mistério do teu batismo, recebeu de Deus força e poder para pisar serpentes e escorpiões. Veja aqui o que diz a palavra. O salmista está dizendo isso, Jesus vai dizer isso mais para frente ainda. Ele vai dizer: Ele te cobrirá com suas plumas e sob suas asas encontrarás refúgio. Porém, verás com os teus próprios olhos e contemplarás o castigo dos teus inimigos. E ele vai dizendo ainda que sobre eles, os anjos vão te sustentar em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E sobre a serpente e víbora andarás, e calcarás os pés, o leão e o dragão. Isso aqui é uma profecia de Apocalipse, da mulher vestida de sol, que vai esmagar a cabeça da serpente. E que, por causa de uma mulher que está para dar à luz, o príncipe dos anjos vai fazer guerra ao dragão, que está querendo destruir a mulher e a descendência da mulher. E a descendência da mulher não é só Jesus, a descendência da mulher é você. É por isso que os anjos estão aqui, é por isso que nós somos católicos, é por isso que nós temos o poder, como diz Jesus: eis que eu vos dei poder de pisar serpentes e escorpiões, e de ressuscitar os mortos, e de curar os enfermos. Esses dias lá em casa, apareceu um escorpião. E eu tenho meus filhos, o Dani tem 8 anos e o Lucas tem 8. Na época, o Luquinhas estava com 3 anos e meio. O Luquinhas estava brincando com o carrinho dele. Vum, 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 vum. Você fica de boa. Enquanto a criança está fazendo barulho, significa que ela está bem, né? Quando ela começa a ficar quieta, é porque ela está aprontando alguma coisa. Então, a Lília, minha esposa, estava cuidando ali das coisas da cozinha, eu estava trabalhando, e o Lucas lá, vum, vum, vum. Daqui a pouco a Lília grita: Rafa, pelo amor de Deus. O Lucas estava sentado, com o vrum, vrum, vrum dele, e o escorpião bem do lado assim, ó. Com o ferrãozinho assim. O escorpião para lá e para cá. Só que aí, ele com o carrinho, brincando, acho que o escorpião pensava que o carrinho ia passar, então o escorpião ficava assim com o carrinho, ó. Parece uma dança, né? E para o meu filho ele nem percebeu o que era. Daquele escorpião preto, que se pegar a criança de 3 anos, pode matar. Pois a minha mulher chegou. Ela não pensou 2 vezes, ela estava de chinelo. Ela nem pensou de tirar o chinelo e bater assim no escorpião. Ela já foi, pisou em cima do escorpião, que se dane o escorpião com ferrão e tudo. E se tivesse descalço, ia ter feito a mesma coisa no desespero. Gente, é assim que Deus cuida de você. Você é a criança do Senhor. E os anjos receberam uma missão de te guardar diante daqueles que estão contra você. Portanto, não tenha medo se você recebeu ameaças. Não tenha medo se, de alguma forma, você tem sonhado com algumas coisas esquisitas, alguém tem dito alguma coisa para você, você ficou sabendo não sei o quê. Agradeça pelas oportunidades que você pode ter hoje de manifestar a glória de Deus ante a dificuldade. Josué, diante de Jericó, tinha os muros mais altos da sua vida. Mas Deus tinha prometido que ele ia entregar a cidade. Ele não sabia como. Deus envia Miguel para poder ensiná-lo a derrubar as muralhas com um louvor. As muralhas caíram. Os discípulos estão no mar, no meio da tempestade, e Jesus caminha sobre as águas para poder livrá-los. E escute uma coisa. Se Deus é Deus na tua vida,
pode se levantar quem for. Você vai passar por perrengue? Vai. Você vai chorar? Vai. Você vai passar por tempos difíceis? Vai. Mas no final, quem tem a caneta da história e dá o ponto final nela é o Senhor, não é Satanás. Você está entendendo? Então nós estamos aqui hoje para aprender. Ontem nós aprendemos que quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo, com a história de Eliseu. Agora nós estamos aprendendo que a nossa proteção, o refúgio, a couraça, aquilo que nos protege do mal, não são instrumentos exteriores a nós, mas é o próprio Deus que nos cobre. É o próprio Deus que está com a gente. É o próprio Deus que nos conduz. Ai, Rafa, mas lá no meu trabalho, eu estou sendo perseguido por aquela doida daquela minha chefe. Aquele Satanás daquela mulher. Que quer a minha queda. Ah, no meu trabalho tem aquele empregado, aquele amigo que tem inveja de mim. Eu estou rezando contra a inveja. Escute. Reze contra a inveja daquela pessoa, não. Reze para ela. Porque não é contra homens de carne e sangue que nós estamos lutando. Reze pela conversão. Ore por aquela pessoa. Seja bom com ela. Entregue a vida dela no altar de Deus. Porque uma hora, quando o calo apertar para ela, escute o que eu vou te dizer. Escute isso aqui, é um código espiritual muito forte que eu aprendi ao longo da minha vida. Quando você reza pelos seus inimigos, parece que eles vão ganhando mais força. Você reza, quanto mais você reza, aquela história, mais assombração aparece, né? Quanto mais você reza, mais a pessoa fica um trem. Ou é só assim comigo? Você está rezando, foi lá falar com o padre, confessar que aquela pessoa está te perseguindo, você rezou por ela, a pessoa ficou mais ruim ainda. E rezou e piorou a situação. Aí você fala, vou parar de rezar, está piorando, não vou rezar mais não, até doido, é? Aí você reza mais, e o bicho vai pegando, e o trem vai ficando feio, e vai ficando feio. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No dia que a provação chegar na porta daquela pessoa que está fazendo mal para você, ela vai procurar o Senhor. Ela vai dobrar os joelhos, vai pedir ajuda. Quando ela fizer isso, o Senhor vai responder a oração dela, lembrando das tuas palavras quando você falou no seu sofrimento. E por causa disso, Ele abençoará ela e você também será abençoado. Batalha espiritual se vence assim, viu? Não é com Quaresma de São Miguel que você vence batalha. Não é com terço todo dia que você vence batalha. Porque senão a gente pode cair num esoterismo, de achar que são essas práticas que curam. Não, eu rezo o terço e o rosário para aprender a ser íntimo de Nossa Senhora e aprender a ser educado por ela. Eu faço a Quaresma de São Miguel para Miguel combater ao meu lado, comigo. Amados, a Quaresma de São Miguel é uma oportunidade que Deus nos dá de ter 40 dias na minha casa, na minha vida, caminhando comigo nessa terra, ensinando, orando, profetizando na minha vida o príncipe dos anjos. Não é rezar para São Miguel, é orar com Miguel. A sua oração é mais forte. Você está entendendo, sim ou não? Uma coisa é eu ir e orar para Nossa Senhora, pedir para a mamãe, eu peço para a senhora, eu consagro meu filho. Tá, você está rezando para outra pessoa. Para você, é chegar para a mamãe e falar assim, mamãe, eu não vim rezar para a senhora, eu vim orar com a senhora. Quero aprender o modo que a senhora ora. E Nossa Senhora vai falar assim com Deus, para Jesus. Meu filho, eu e o Rafael Brito, teu irmão, meu filho, estamos aqui para conversar com você a respeito disso. É assim que Nossa Senhora intercede, viu? Você entendeu a diferença? Tem gente que vai atrás de Nossa Senhora, dos santos, da realidade do céu, utilizando para si próprio. Outra coisa é você ter a companhia na oração, na guerra, na batalha. Porque não importa a guerra que você enfrenta. O que importa é quem permanece com você
nas trincheiras da batalha. Fique de pé. Vai rezando comigo. Feche seus olhos. E vai dizendo ao Senhor: Deus, eu estou aqui. Repete comigo: Senhor, eu estou aqui. Senhor, estou aqui Para dizer que eu creio. para dizer que eu creio, Para dizer que eu acredito na tua presença na minha vida. para dizer que eu acredito na tua presença em minha vida, Que eu não vou desistir. que eu não vou desistir, Que tu és o Deus da minha história. que tu és o Deus da minha história, Que eu me prostro contigo. que eu me prostre E contigo, que eu abençoo os que me amaldiçoaram. e que eu abençoe os que me amaldiçoaram, E que eu levanto os meus olhos a ti, Senhor. que eu levante os meus olhos a ti,